Bom dia, meus nobres amigos, futuros sargentos da Brigada Militar. É um privilégio estar aqui com vocês no nosso Alternativa Certa, nosso curso preparatório, que vai fazer com que todos os senhores sejam aprovados. Os senhores podem ficar com toda certeza que a equipe é uma equipe boa, uma equipe capaz, que vai dar condições de cada um dos senhores atingir os seus objetivos. Bom, eu sou o professor Vladimir, nosso primeiro encontro, nossa primeira aula de muitas, se tudo transcorrer como nós imaginamos, que os senhores vão seguir à frente, vai ter um tempo hábil para que os senhores possam se preparar. O que nós vamos trabalhar? Direito Penal Militar. Nesse nossos primeiros encontros, nós vamos trabalhar a parte do Direito Penal Militar, tendo como base os editais anteriores. Tendo como base os nossos editais anteriores, que vem numa constante, seguindo o mesmo conteúdo. Por quê? Porque é o conteúdo que realmente o sargento da Brigada Militar precisa saber. Como escrivão de inquérito, como aquele que vai atuar num flagrante, tudo que precisa saber para lidar com aquele camarada que é o elo, é o profissional que liga a função entre o oficial e o seu soldado. Essa é a função do sargento, essa é a função do coordenador de serviço, é a função do profissional sargento da Brigada Militar, ou nas Forças Armadas é a mesma lógica, é aquele que tem a missão de intermediar os anseios da tropa com os seus oficiais e dos oficiais para com a tropa. É para isso que os senhores estão estudando, para entender o papel do sargento. É isso que vai ser cobrado na prova dos senhores. As provas estão cobradas em cima do contexto profissional. O direito penal aqui trabalhado não vai se exigir que os senhores tenham uma formação em direito, mas sim que os senhores tenham uma compreensão desse direito penal militar e como ele pode ser perguntado, qual é a forma e a estratégia dele ser perguntado numa banca do concurso realizada dentro do estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, no nosso primeiro momento, nós vamos trabalhar toda essa lógica, né? Da aplicação da lei penal militar até os crimes na parte especial. Mas não esqueçam, senhores, o que mais importa é os senhores compreenderem, se eu não tiver a noção do que é a estrutura da teoria do crime, seja ela no direito penal comum ou seja ela no direito penal militar, nós temos um problema. Então é importantíssimo que nós tenhamos a capacidade de compreender como é que funciona esse direito penal militar, como ele está desenvolvido, como é que ele pode causar algum embaraço, digamos assim, na hora de eu poder responder as questões de uma banca. Bom, dentro desse contexto, então, nós vamos compreender que o direito penal militar, e aí eu gostaria que os senhores prestassem atenção bem agora na lâmina, enquanto eu estou falando, os senhores prestem atenção na lâmina para compreender a distinção básica do que vem a ser o direito penal militar. Então, o nosso direito penal militar é um ramo especializado. Bom, aí já está a primeira diferença. É o principal de todos os direitos especiais, é um direito diferente dos outros. Nós temos o direito comum e temos o direito especial. De todos os ramos dos direitos especiais, que nós temos direito penal, militar, direito eleitoral e direito trabalhista. Dentro dessa lógica, o mais aceito como um ramo especializado é o direito penal militar, porque tem uma liturgia totalmente distinta. Nós temos um tribunal militar, nós temos um superior tribunal militar, e em 3 estados do nosso Brasil, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas, nós temos tribunais militares, tribunais de justiça militar de cada estado, nesse sentido, então, nesses 3 estados. Então, ramo especializado do direito penal que estabelece as regras jurídicas vinculadas à proteção de instituições militares, ou seja, o direito penal militar, diferentemente do direito penal comum, ele tem o foco em 2 pilares básicos, hierarquia e disciplina. 2 pilares básicos, são princípios constitucionais. Os senhores já devem estar estudando direito constitucional, então os senhores sabem que não é uma questão puramente do militar. O direito penal militar, e com o seu pressuposto da hierarquia e da disciplina, é um pressuposto constitucional. Então o pilar é hierarquia e disciplina. Então raciocinem, se o foco é hierarquia e disciplina, lembrem-se de uma coisa muito significativa. A lesão à hierarquia e disciplina gera uma pena maior
do que se for praticado um crime contra um patrimônio. Não esqueçam disso. Os senhores vão observar no decorrer das aulas que o indivíduo que praticar uma agressão ao superior, ele pode ter uma pena maior na responsabilização de que se ele praticar uma outra conduta, até mesmo contra o patrimônio. Por quê? Porque ele lesa o pressuposto da hierarquia e da disciplina. São princípios basilares constitucionais. Ainda prestem atenção na lâmina. E o cumprimento de sua destinação constitucional. O que é destinação constitucional do direito penal nas instituições militares? Manter a estrutura hierárquica, hierarquia e disciplina básica. A especialidade no nosso direito penal militar decorre do que, senhores? De bens jurídicos tutelados. Quais são os bens jurídicos tutelados? Autoridade, disciplina, hierarquia, o serviço e o dever militar, que podem ser resumidos na expressão regularidade das instituições militares. Nós não podemos pensar, aí voltem para mim agora, nós não podemos pensar em instituições militares apenas um ambiente físico. É isso que os senhores têm que lembrar na hora que estão realizando a prova. As instituições militares são a autoridade, é uma instituição militar. Assim como lá no judiciário o juiz é um órgão, aqui quando nós estamos falando do direito penal militar, a autoridade, a representatividade da autoridade do cabo para com o soldado, no Rio Grande do Sul não temos, mas do soldado para com o sargento para o tenente para o capitão, até chegar ao coronel, são estruturas institucionais. Isso nós precisamos ter bem presente. Por isso, quando eu responder as questões de prova, no direito penal militar eu tenho que lembrar que, diferentemente, porque teremos o direito penal comum para vocês responderem também, eu não posso esquecer do foco, hierarquia e disciplina, autoridade, hierarquia e disciplina, autoridade. Então, dentro da lógica, nós temos que lembrar o quê? Olhem a tela ali, expressões básicas que nós devemos gravar. Militar da ativa, aquele militar que está no pleno exercício de suas atividades. Militar da reserva. Bom, nós temos que ter um cuidado, eu deixei de propósito aqui, porque em algumas doutrinas aparecem, como está aqui, como os senhores estão lendo ali, militar da reserva são militares já aposentados, geralmente por cumprir o tempo de serviço necessário, em caso de necessidade, podem ser revertidos ao serviço ativo novamente. Está correto isso? Não, está errado. Mas por que o senhor colocou então, professor? Coloquei, prestem atenção na explicação então, raciocinem comigo. Hoje nós temos hoje, quando nós estamos falando no ano de 2019, nós estamos dizendo que está uma reforma previdenciária onde se discute isto aqui. O militar das Forças Armadas, das Forças Auxiliares e dos Bombeiros não se aposenta. Porque a aposentadoria é um pressuposto civil. O militar não é nem servidor público, ele é militar. Então o que o militar faz? Ele vai para a reserva. Quando ele completa um determinado período de idade, dependendo do estado que ele está, digamos 65 anos, aí ele torna-se reformado. E quando ele está reformado, exceto numa situação de calamidade numa guerra, ele não pode retornar. Então, nesse período que ele está da reserva, que completa os 30 anos, e pela mudança que está se aventando, 35 anos, ao completar 30 a hoje, daqui uns dias, 35 anos de efetivo serviço na sua força, ele vai para a reserva. E ao estar na reserva, ele faz o quê? Ele torna-se um militar inativo. Ele torna-se inativo. Então, o militar da reserva é aquele militar que está em situação de inatividade, podendo retornar ao serviço ativo, quando convocação, ou no caso do Rio Grande do Sul, nos programas que nós temos, seja do CVMI, etc., aí ele retorna até o período onde ele vai completar a idade correspondente para ele ir para a reforma. Ok, pessoal? Agora indo para o próximo, olhem de novo lá na lâmina, militar reformado. Também são, olha de novo a expressão, aposentados. Aí nós podíamos dizer assim, bom, então não está tão errado. Não, aí nós poderíamos dizer que não está tão errado. Por quê? Porque o aposentado, nosso militar,
como é no mundo civil, vai ser só quando ele for para a reforma. Aí nós poderíamos dizer que seriam sinônimos, ok? Mas então o militar reformado é aquele que não consegue pelo objeto da lei, não pela sua capacidade física, mas também muito acontece pela sua capacidade física, mental, etc., retornar para o desenvolvimento de suas atividades laborais comumente realizadas no período em que ele estava em situação de atividade ou na inatividade quando da reserva, ok? E o militar em serviço é o militar da ativa e no desempenho de suas funções. Então, quando um de nós militares, se envolve está num período de folga e se envolve em uma situação específica, no enfrentamento de um delito para intervir, para evitar que haja um roubo ou qualquer outra mazela social, nós dizemos que ele coloca-se em situação de serviço. Então, o militar em serviço, ele está no desempenho de suas funções. Ou porque ele está escalado num serviço, ou porque ele se colocou em situação de serviço, tá? No atendimento de uma ocorrência ou coisa do gênero. Evoluindo um pouquinho mais, nós chegamos a outros conceitos. O militar da União, militar das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Militar dos Estados, policiais militares e corpos de bombeiros militares. Muito bem. Quando é que teve essas alterações? Nós podemos colocar, após o texto constitucional, que colocava principalmente os policiais militares como servidores públicos militares. Aí vem a reforma nos anos 90, a partir de 98 em especial, nós temos alterações. E aí tem um capítulo específico dentro do título que fala dos servidores da administração, dos servidores, etc. Nós temos então a alteração colocando que os militares, e aí passou na primeira reforma agora, continuam sendo militares dos estados. Então lembre-se, o militar do estado não é um servidor público, ok? Ele é um agente público, mas ele não é um servidor público, ok? Então, praças. As praças são quem? Do soldado ao subtenente. No caso do Rio Grande do Sul, que é para onde os senhores vão fazer as provas, nós temos o quê? Soldado, segundo sargento, primeiro sargento, e aí termina as praças. Professor, mas nós temos uma figura aqui no Rio Grande do Sul da carreira de nível médio, carreira de nível superior. O primeiro tenente, ele pertence à carreira de nível médio, segundo a Lei 10.992, mas ele não é praça. Não esqueçam disso. Pode ter um pega desatento nesse sentido. Então, no direito penal militar ou no direito institucional, o tenente não é praça, porque tenente é oficial, ok? Voltem para a tela. São decisões, jurisprudência, então, são as decisões dos juízes nessa qualidade dos tribunais pátrios. Lembre-se, voltando para o professor, nós temos jurisprudência quando uma decisão dada em um determinado tribunal, ela acaba sendo reiterada. Obviamente, naquele tribunal firma um posicionamento e é seguido por outros tribunais. Aí nós temos a figura da jurisprudência, que são entendimentos dos tribunais. Então, jurisprudência é o entendimento dos tribunais que vai ser seguido. Vou dar um exemplo do senso comum aí fora. O sujeito que está embriagado conduz um veículo e acaba praticando um homicídio no trânsito, ele não pratica um delito na modalidade culposa, porque não é um acidente de trânsito. Ele está embriagado e, em colocando em situação de ebriedade, ele está praticando uma conduta porque ele quer ou porque ele assume um risco de produzir o resultado. Esta última expressão, nós temos então aquele que pratica o dolo eventual, porque ele não queria, mas assumiu o risco de produzir um resultado. Houve decisões, a primeira condenação pelo dolo eventual no homicídio no trânsito por um indivíduo estar embriagado. A partir dali, várias outras decisões seguiram o entendimento. No caso, em especial, o Tribunal do Rio Grande do Sul foi o primeiro em nível de Brasil a ter esse entendimento. Ok, pessoal? Entendemos o que é jurisprudência? Vamos para a tela. Doutrina. É a opinião dos estudiosos do direito, juristas, autores de livros, grandes mentes jurídicas. O que é a doutrina? O que vem a ser doutrina? Bom, os senhores devem estar agora com um código comentado no direito penal militar. Os senhores devem estar agora com sei lá quantos autores, não são muitos, mas tem uns 10 autores consagrados que escrevem sobre direito penal militar. Esses são os que fazem doutrina.
Esses são aqueles em que os tribunais, seja ele militar ou tribunal comum com especificidades, com câmaras ou varas específicas para julgar os militares, que vão pegar e dar o entendimento em cima da doutrina, em cima de quem já escreveu. Então, doutrinadores são aquelas pessoas que estudam, acabam escrevendo de uma forma tal que são conceituados e são levados para dentro das decisões, ok? E castrense é o que é relacionado a militar. Então, o direito penal castrense é um sinônimo de direito penal militar. Combinado? Evoluindo, então, como é que nós fazemos, então, para aplicar a lei penal militar? Nós temos que seguir princípios. Professor, mas que princípios? Bom, nós temos que o direito penal militar é um direito especial. Qual é o direito penal geral? O direito penal comum. Lá no direito penal comum nós temos princípios que são ensinados na faculdade de direito, que são cobrados para vocês, mesmo não sendo formados em direito, são cobrados para vocês agora para terem entendimento. Por quê? Porque são princípios constitucionais, que todos nós que vamos prestar o concurso na Brigada Militar já aprendemos no nosso curso de soldado. Portanto, eles são cobrados porque já se aplica a cada policial militar, porque é um concurso, não é um concurso como nós conhecemos. Se nós formos analisar a palavra correta, é processo seletivo. Por que é processo seletivo? Porque só podem concorrer a este certame quem já é da Brigada Militar. Em já sendo da Brigada Militar, nós estamos falando em processo seletivo e não em concurso ao curso de sargento. Porque concurso depreende que temos outros atores, que é o que está previsto lá nos artigos do texto constitucional. Neste caso aqui, meus amigos, nós vamos fazer um processo seletivo. E por que é cobrado nesta profundidade o direito penal militar? Porque os senhores já tiveram no curso de soldado e já estão no mínimo há 5 anos no desempenho de uma função dentro da estrutura da Brigada Militar. Por isso que são cobrados, porque os senhores têm que ter isso na mente, já foi trabalhado em curso com os senhores quando da sua formação em soldado. Então, os princípios, a palavra está dizendo, é o princípio, é o início das coisas. Por que são assim as coisas? Por que nós desenvolvemos as atividades nesse formato? Bom, nós desenvolvemos as atividades nesse formato porque tem uma regra. Vou dar um exemplo. Por que tu não podes prender alguém por ter praticado um crime X? Bom, porque para esse crime X vir ao mundo, ele precisa ter uma lógica. Ele precisa ter o quê? Uma criação. Como é que ele é criado? Por lei. Porque é um pressuposto privativo da União. Não esqueçam. Artigo 22, inciso 1º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. A competência para criar, para lidar com o crime, com o direito penal, não importa se ele é comum ou militar, é competência privativa da União. Não pode ser criado crime nos estados, muito menos no município, no Distrito Federal. Não esqueçam disso. É reserva da União, Congresso Nacional, ok? Não pode ter uma medida provisória prevendo crime. Isso não existe. Só pode pelo Congresso Nacional. Não esqueçam disso. Então, voltando. Os princípios, então, são valores. Olhem a tela, por gentileza. São valores fundamentais que inspiram a criação e a manutenção do nosso sistema jurídico. Olhem para o professor. Manutenção do sistema jurídico. Professor, eu já ouvi falar essa palavra manutenção. Exatamente. Lá em 1969, quando começaram a estruturar o que vai fazer a polícia, veio o Decreto-Lei 667 de 1969, ali falando e organizando todas as polícias militares e bombeiros militares do Brasil. Passado um tempo, veio um decreto regulamentador desse Decreto-Lei, portanto, o Decreto-Lei 667, torna-se uma lei, força de lei ordinária. Então nós temos que analisar que em 1983 veio o Decreto 88777 regulamentando, falando sobre tudo como funcionam as polícias, por que temos o nome Polícia Militar. Então dentro desse cenário, a partir daí nós começamos a compreender o papel dessa polícia. E em 88 o Constituinte ultrapassa a fronteira de manutenção, que os senhores estão vendo aqui, manutenção do sistema jurídico, e alcança para a Brigada Militar, leia-se Polícias Militares do Brasil, além de manter, ele vai ter que restabelecer e aperfeiçoar a ordem quando quebrada.
O que isso significa? Nós não fazemos mais manutenção, nós fazemos preservação da ordem pública. E o exercício do que? Compete à Polícia Militar a preservação da ordem pública e a polícia ostensiva. Não faz mais só policiamento ostensivo. Tudo isso está envolvido no nosso direito penal militar. Primeiro princípio, olhem para a tela, princípio da reserva legal ou também conhecido pelo princípio da legalidade. Igual ao que nós temos no artigo 1º do Código Penal Comum, nós temos no artigo 1º do Código Penal Militar. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que isso significa? A anterioridade da lei. O direito penal, mais do que os outros, ele legisla para o futuro. O sujeito não pode ser punido antes de ter uma lei dizendo que aquela conduta que ele praticou é contrária à lei. Ou seja, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Por quê? Porque está escrito. Então, como é que o sujeito pode ser punido pelo crime tal? Porque tem previsão. Como é que ele pode ser punido por crime Y? Porque tem previsão anterior que o defina. Lembrem-se, a lei penal não pode retroagir em prejuízo do agente, sempre em benefício do agente. Lei penal, não é lei processual penal. A lei processual penal tem outra lógica. Isto cai em prova. Lei penal não retroage em prejuízo. Lei processual penal, ela pode sim retroagir. Isso normalmente cai em prova. E os outros que não estão assistindo essa aula vão errar. Vocês não, ok? Então vamos lá. Não há crime sem lei anterior que o defina. Reserva legal e o princípio da anterioridade. Não há pena sem prévia cominação legal. Então, nós temos então uma norma prevendo o crime, que é o princípio primário, no caput, e tem a sanção, que é o preceito secundário. Ok? Então nós temos essa lógica do desenvolvimento no direito penal militar. Tá na massa? Seguindo então, olhem de novo lá para o nosso material. O artigo preceitua 2 princípios basilares do direito penal brasileiro, seja ele militar ou comum. Princípio da reserva legal, não há crime, e o princípio da anterioridade, não há crime sem lei anterior. Ou seja, o princípio da legalidade é a soma do princípio da reserva legal mais o da anterioridade da lei penal. Por que anterioridade, professor? Porque a lei vem primeiro e o crime depois. Exemplo, mais adiante nós vamos falar do crime tentado e crime consumado. O que é um crime consumado? O crime se consuma, o sujeito pratica um crime consumado quando a conduta dele se adequa perfeitamente ao que está descrito na norma penal incriminadora. O exemplo clássico, matar alguém, sujeito tirou a vida A, tira a vida de B. Essa descrição está de acordo, essa conduta está de acordo com a descrição do texto penal. Matar alguém, matou. A conduta se adequou perfeitamente à norma penal incriminadora. Nós temos então o que? Um crime consumado. Fato típico, antijurídico, na teoria bipartida, que é o que nós códigos procede, digamos assim, e depois teoria tripartida, na hora de aplicar a lei penal. Crime é um fato típico, antijurídico e culpável. Evoluindo então, nobres amigos, vamos ainda com a aplicação da lei. Segundo ponto, olhem para a tela. Sucessividade de leis penais no tempo. O direito penal militar segue o princípio que o tempo rege o ato. Ou seja, a lei rege, em geral, os fatos praticados durante sua vigência. Ou seja, pode haver uma exceção de disposição expressa no próprio diploma legal. Quando nós teremos, então, a ocorrência da retroatividade em benefício, quando nós podemos ter a ultratividade da lei penal. Que no direito penal comum, os senhores vão encontrar, já devem ter estudado, caso nós já tenhamos desenvolvido o direito penal comum, os senhores olhando, lembrando do artigo 3º, está escrito ultratividade da lei penal, onde tem lei penal pelo aspecto da vigência temporal e da vigência extratemporal. Em outras palavras, nós temos uma lei de caráter temporária e lei de caráter excepcional. Bom, o temporário é o quê? Uma conduta, uma previsão legal de início, meio e fim. Exemplo, a lei da Copa, onde nós tivemos a possibilidade de mudar a regra, que é não vender
bebida alcoólica em estádio. Mas quando teve a Copa do 2014, tem uma lei federal, o Congresso aprovou, dizendo que no período do início até o final da Copa é permitido a venda de bebida alcoólica dentro dos estádios. Terminou o período da Copa e de vigência da lei, deixa de existir. Agora imagine isso por uma questão penal, uma reflexão, entendendo que aquela conduta praticada com início, meio e fim, tem uma conduta e tem uma pena. Tudo que o indivíduo praticar naquele período, onde uma lei de caráter temporária ela está acontecendo, ele vai ser responsabilizado. Agora imagine algo abrangente. O mesmo fato é de caráter excepcional. Vamos colocar numa guerra, né, que ninguém quer, mas um caráter excepcional. Aí tudo que acontecer naquele período, nós teremos uma lei penal. No nosso caso, o Código Penal Militar, que vai estar presente quando tem a lei penal em tempo de paz, a lei penal em tempo de guerra. Em tempo de guerra ela entra em vigor. Tanto que os senhores têm lá, previsão. Tudo o que acontecer naquele período em que tem a situação de excepcionalidade, vale e o sujeito será punido. Digamos que ele fuja para não ser punido naquele período. Terminou a situação de guerra e ele simplesmente foi para um outro país. Terminada a situação de guerra, ele retorna ao Brasil. Pergunta, poderá ser responsabilizado? Sim. Poderá não, será responsabilizado. Por quê? Quando nós estamos falando da ultratividade da lei penal, está dizendo que a lei penal, ela se prorroga, seus efeitos prorroga-se no tempo. Não importa que ele fugiu, não importa que a lei, inclusive, já deixou de existir. Se ele praticou a conduta na vigência de uma lei ultrativa, o efeito daquela conduta, a possibilidade de ele ser responsabilizado, perdurará no tempo, mesmo que ela já deixou de existir. Olhem a tela novamente. Denomina-se, então, a retroatividade o fenômeno pelo qual a norma jurídica é aplicada a fato ocorrido antes do início de sua vigência, e ultratividade, a aplicação dela após a sua revogação, desde que as normas sejam mais benéficas. Esse desde que, obviamente, nós estamos falando aqui, quando nós estamos trabalhando com a questão da retroatividade. Na ultratividade, não. Então, vamos lá. Tempo de realização do fato. Observem bem para vocês, para os senhores e senhoras compreenderem como é que se desenvolve a lei penal. Tempo da realização do fato. Não era crime. E retroatividade da lei, lei posterior criando o crime. Ok? Então, eu não a posso aplicar. Era crime. Ultratividade. Agrava a pena. Artigo 1º. Era crime. Retroatividade. Deixa de considerar crime. Volta e ele tem um benefício. Era crime. Retroatividade. Atenua a pena. Artigo 2º, dizendo que ela vai retroagir para beneficiar o sujeito. Então, para se reconhecer qual é a lei mais benéfica, a lei posterior e a anterior, deve ser considerada separadamente cada qual no conjunto de suas normas aplicáveis. Então, eu tenho que analisar. Olhem para o professor agora. Eu tenho que analisar primeiro o fato concreto e analisar a lei nova. Bom, o fato concreto era na vigência de uma norma. O fato concreto, agora com a lei nova, eu tenho que analisar se ela trouxe ou não benefício ao sujeito. Só os senhores não podem esquecer de uma coisa muito importante. Onde nós estamos falando do senso do direito, mesmo no direito penal militar, dos crimes normais, vamos dizer assim. Quando nós temos figuras chamadas crimes permanentes e continuados, ou continuados, mas principalmente nos crimes permanentes, tem uma regra diferente. Ou seja, os efeitos de tudo aquilo que é praticado perdura no tempo. Então, se o sujeito está praticando, vamos dizer, um sequestro, e ele praticou a conduta delitiva hoje, na vigência de uma lei onde prevê uma pena, exemplificativamente falando, de 10 a 15 anos. Muito bem. Ele é preso já havendo uma lei nova dizendo que o crime passa a ser de 12 a 30 anos. Mas ele é preso ainda na situação do sequestro. Ou seja, ele continua com a vítima, está em sequestro. Quem acaba com o sequestro é o Estado. A polícia, a brigada militar chega lá e prende o sujeito. Qual lei que eu aplico? A lei mais grave. Por quê? Porque trata-se de um crime de caráter permanente. Esta é uma exceção, ok? Olhando de novo a tela. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência, ok? O que o professor acabou de explicar. Evoluindo então um pouquinho mais,
ainda trabalhando-se, obviamente, com a aplicação da lei, nós vamos agora sedimentar o que eu falei há pouco sobre a ultratividade da lei penal que nós encontramos no Código Penal Comum, no artigo 3º, e no Código Penal Militar, no artigo 4º. Olhem a tela, por gentileza. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Por quê? Porque são leis ultrativas, ou seja, os seus efeitos se prorrogam no tempo, os seus efeitos se prolongam no tempo, os seus efeitos perduram no tempo. Tá na massa, pessoal? Não esqueçam disso. Mas, professor, o senhor não falou que a regra é irretroatividade da lei penal? Se foi revogada, não pode aplicar, etc e tal? Exatamente. Por isso que tem uma exceção. A exceção é quando é uma lei de caráter ultrativo, que ela é no caso da temporária ou excepcional, que o professor explicou e agora os senhores estão lendo mais uma vez no nosso artigo 4º do Código Penal Militar.